Olá, brasileiros e brasileiras investidores! Antes de a gente começar, só um aviso aqui bem rápido. Se você quer ficar rico rapidamente, então desista, porque os caminhos mais curtos e mais fáceis geralmente são os piores caminhos. Então, muito cuidado com isso daí. Os investidores de longo prazo geralmente são econômicos, corajosos, pacientes e perseverantes. Em psicologia, a gente aprende que há pessoas que já nascem com determinadas qualidades, né? São os talentos inatos, e há pessoas que não nascem com esses talentos, mas elas conseguem desenvolvê-los ao longo da vida, através do treinamento. E há aquelas que já nascem com todas as características, e mesmo assim elas devem fazer treinamento, porque elas vão aperfeiçoar cada vez mais. Então, se você não tem essas características e não deseja desenvolvê-las, então pare de assistir esse vídeo agora, que é para você não perder seu tempo, certo? Porém, se você já tem essas características, ou você não as tem, mas você quer aprender mais, você quer se desenvolver mais, então continue assistindo. Vamos fazer uma comparação aqui, né, um comparativo de rentabilidades entre a poupança e investimento. Tá? Mas só para quebrar o tabu aqui, poupança não é investimento, tá? Por isso que eu estou fazendo essa comparação aqui. Então, vamos ver a poupança aplicando um capital inicial aqui de R$ 100, com aportes mensais de R$ 100, a rentabilidade aqui de 0,16% ao mês. Atualmente a poupança está dando até um pouco menos que isso, né? Num total de 120 meses, que dá 10 anos, certo? Então, aqui nessa parte verde, a gente está vendo abaixo da linha amarela é o capital aportado, certo? O dinheiro que eu tirei do meu próprio bolso e coloquei lá na poupança, ele está aqui. E essa partezinha azul, né, é o que a poupança me pagou de juros. Então, só esse pedacinho pequenininho aqui é o que eu ganhei de juros da poupança. Vamos ver isso em números. Então, aplicando R$ 100 por mês, após um ano eu vou ter somente R$ 1.313 na poupança, com rendimento no último mês de somente R$ 2. Após 10 anos, eu vou ter aqui R$ 13.339, com rendimento no último mês de somente R$ 21, ou seja, não dá para fazer praticamente nada com esse dinheiro. Né? Vamos agora mudar uma coisa fundamental aqui. Em vez de a gente fazer uma aplicação na poupança, vamos investir em ações e fundos imobiliários. Tá? Então, eu vou manter todos os valores, né, capital inicial e o aporte mensal, né, de R$ 100, e durante 10 anos, certo? 120 meses. A única coisa que eu vou mudar aqui é a rentabilidade. Então, a gente fazendo uma boa mistura de ações e fundos imobiliários, dá para conseguir aí uma média de uns 2% ao mês. Isso em um ano fraco, tá? Porque tem anos que a gente consegue até mais do que isso. Então, vamos ver aqui nos números. Após um ano, a gente tem R$ 1.468, com um rendimento já de R$ 27 no último mês. Vejam que diferença absurda. Né? A gente viu agora há pouco que investindo na poupança, somente após 10 anos, a gente consegue R$ 21 de rendimento no último mês. Aqui, investindo em ações e fundos imobiliários, com apenas um ano de investimento, a gente já consegue mais do que a gente conseguiria na poupança após 10 anos. Vejam como a coisa é absurda. E ainda tem muita gente investindo na poupança e achando que está vendo o dinheiro crescer lá, e na verdade não está. Após 6 anos, a gente conseguiu dobrar o capital investido, e após 10 anos, a gente já tem quase R$ 50 mil, dando uma rentabilidade aí de R$ 977 no último mês. Obviamente que isso aqui é uma média, tá? Porque a gente está mexendo aqui com renda variável. Ou seja, com quase R$ 1.000 por mês já dá para fazer alguma coisa, né? Já dá para pagar algumas contas, já dá para fazer alguma coisa. Como o nosso caro Einstein dizia, os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha, aquele que não entende paga. Aportes mensais de R$ 1.000 a 2% durante 10 anos. Então, vamos aumentar esses aportes aqui, porque R$ 100 é pouco, né? A gente pode aumentar isso aqui para R$ 1.000, que é um valor bem real, que as famílias de classe média conseguem fazer. Né? Uma pessoa de classe média consegue juntar e economizar R$ 1.000 por mês para estar aplicando. Vamos ver quanto a gente vai ter. O gráfico é parecido, certo? Continua bem crescente aqui, a parte azul. Mantive a rentabilidade também, no mesmo valor. Vamos para os números. Após um ano, a gente tem aqui R$ 14.680, com rendimento no último mês já de R$ 268. Né? Após 6 anos, a gente já dobrou o capital investido. E após 10 anos, a gente já conseguiu praticamente aqui, R$ 500 mil. Então, investindo apenas R$ 1.000 por mês em ações e fundos imobiliários, se você fizer um investimento bem feito, após 10 anos você consegue R$ 500 mil. Isso vai te dar uma rentabilidade média de R$ 9.765 por mês. Obviamente, a gente está falando aqui de uma média, certo? Não que todos os meses vai ser exatamente isso.
Rentabilidade de alguns fundos. Então, vou mostrar aqui para vocês alguns fundos de multimercado e de renda fixa e ver quanto que a gente consegue em cada um deles. Importante aqui o seguinte, eu quero deixar bem claro que eu estou mostrando para vocês valores bem baixos, tá? Valores bem pequenos, aqui tipo R$100, 500, 1.000 e pouco, que é para mostrar que com pouco dinheiro a gente consegue ter boas rentabilidades, né? Não precisa ser rico para começar a investir. Vamos quebrar esse tabu aqui, certo? Então, por exemplo, esse fundo aqui, só com R$100 você já começa a investir nele. Alguns aqui também, ó, com 500, com 1.000. Se destacaram dois aqui, certo? O Dahlia Total Return, né, que foi esse aqui. Eu apliquei R$1.000 e depois de um mês eu estava com 1.020. Né? Então tive uma rentabilidade de 2% somente nesse fundo aqui. E o Versa Tracker, esse primeiro, que eu apliquei R$1.000 e após um mês eu estava com R$1.082. Então eu tive uma rentabilidade de 8,2%. Alguns fundos dá para ter até mais. Né? Lembrando aqui que isso aqui é apenas uma rentabilidade de um mês e que na verdade a gente tem que ver a rentabilidade no final do ano, né? Então tem fundos aí que pagam 20%, bons fundos aí que pagam aí entre 20% e 40% de rentabilidade no ano. E, bom, como fazer chover dinheiro? Né? Eu vou mostrar para vocês duas formas, existem várias formas de fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês duas formas principais de fazer chover, literalmente, né, fazer chover dinheiro na sua conta corrente. Uma delas é através dos trades, que a gente faz com compra e venda de ações, e a outra forma é através do recebimento de proventos. Tá? Então, obtenção de lucro nos trades. Vou mostrar para vocês um caso de um ativo que eu comprei, 14 ações desse ativo a R$207 cada uma. Então foi uma compra de 14 ações por esse valor. O total investido foi de R$2.898. Tá? E depois, mais ou menos um mês depois, eu vendi. Né? Então eu vendi ele por R$223,50. Lembram que eu comprei por 207, não foi? E aqui eu vendi por 223. Tá? 14 ações 223. O total da compra foi de R$2.898, né? E depois eu vendi por R$3.129. Então eu obtive um lucro aí de R$231 com apenas um único trade, certo? Investindo somente R$2.898. Então, fazendo vários trades, a gente consegue ganhar mais, né? Então, com 20, 30, 40 mil reais, aí você consegue ganhar facilmente 200, 300, 400, 500, R$1.000 por mês somente fazendo trades. Vamos para a segunda parte, o recebimento de proventos. Aqui, com os proventos, a gente recebe menos do que a gente recebe com os trades de ações, certo? Porém, é um dinheiro certo que cai todos os meses na nossa conta, certo? Na nossa conta corrente. Eu vou focar aqui mais especificamente no recebimento de proventos de fundos imobiliários, certo? Então, aqui, por exemplo, nesse dia, no dia 14 de dezembro, né, eu recebi esses valores de papéis diferentes, dando um total de R$32,57. Vamos calcular aqui no final do mês quanto que deu. Foi R$113, tive um descontozinho lá de imposto de renda, no final fiquei com R$111. O descontozinho é pequeno, tá? Então foram R$111,84. Vamos ver quanto que eu apliquei para receber isso daí. Foi o total de R$8.529. Então, somente com R$8.529 já consegui receber aqui, nessa aplicação, consegui receber mais de R$100 por mês somente de proventos. O valor aplicado, rendimento no mês, eu fui calcular o percentual disso, deu 1,3%. Então, quando que você vai receber 1,3%, né, de rentabilidade na poupança? Nunca. Né? E quando que você vai conseguir isso na previdência privada? Jamais. Aliás, eu acho que talvez eu nem poderia dizer jamais, mas vamos dizer assim, provavelmente jamais você vai receber isso na poupança, na previdência privada e nem mesmo na renda fixa. Né? Então, somente com ações e fundos imobiliários é que você consegue realmente ter valorizações grandes e recebimento de proventos. Vamos aumentar esse valor para 10 vezes. Tá? Vamos supor que você já tenha, mantendo o rendimento de 1,3%, vamos supor que você já tenha R$85 mil para investir. Ou que você ainda não tem esse dinheiro, mas que você sabe que com a paciência, perseverança, né, e economia, você vai conseguir isso daqui 1, 2 ou 3 anos. Então, quanto você receberia? Então, a gente tem aqui R$1.108. Tá? Então, investindo R$85 mil, a gente consegue ter um rendimento de proventos de mais de um salário mínimo, né? de renda passiva. Vamos aumentar isso daí para 500 mil. Então, 500 mil é aquele valor que a gente viu, né, anteriormente, aplicando R$1.000 todos os meses, né, fazendo as aplicações, fazendo boas aplicações. Após 10 anos, a gente consegue R$500 mil. Né? Então, vamos usar esse dinheiro e ver quanto que a gente vai ter. Eu resolvi reduzir aqui a rentabilidade para 1%, porque para conseguir 1,3%, exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de pesquisa. Então, vamos supor que você não tenha muito tempo para estar pesquisando, né?
quais os fundos que você vai precisar. Às vezes a gente tem que vender uns e comprar outros, tal. Então, vamos colocar aqui uma coisa um pouquinho mais factível para quem não tem muito tempo para estar pesquisando. Então, 1%, o valor aplicado de 500 mil, a gente vai ter aí 5 mil reais por mês, certo? Então, após 10 anos fazendo aplicações de R$1.000 por mês, a gente consegue ter uma renda passiva de 5 mil reais por mês, certo? Então, eu, por exemplo, eu já não pago, né? O dinheiro que eu recebo dos meus trades, o dinheiro que eu recebo de proventos, né? Eu já uso esse dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu não preciso mais usar o meu salário para poder pagar as minhas contas. Simplesmente assim, eu uso 100% de todo o dinheiro que eu recebo do meu salário para comprar mais ações e mais fundos imobiliários, para assim crescendo cada vez mais o meu dinheiro. E você pode fazer isso também, né? E quando você chegar aí nos 500 mil reais, você pode ficar tranquilo e finalmente você vai poder dizer adeus à poupança, adeus ao INSS, à Previdência Privada, e dizer bem-vindos à aposentadoria de renda passiva. Finalmente ela chegou. Na aula 1, nós veremos gerenciamento de riscos, principais tipos de investimentos, rentabilidades, como se aposentar com apenas 10 anos de trabalho, como escolher uma corretora de valores, como abrir conta em uma corretora. Na aula 2, análise e escolha dos investimentos, renda fixa, CDB, LCI, LCA e debêntures, fundo de renda fixa, multimercado de ações, aplicações, aportes, resgates, a IOF, imposto de renda. E na terceira aula nós veremos como usar um home broker, como comprar e vender ações, como investir no tesouro direto, nos fundos imobiliários, como receber proventos todos os meses, como fazer trades lucrativos no swing trade e no position trade, como investir em carteiras recomendadas, como investir em ETFs, BDRs, dólar e ouro. Lembrando que tudo isso aqui são coisas que eu já faço, né? As coisas são investimentos que eu já fiz ou que eu faço, tá? Eu nunca falo sobre coisas que eu não faço, eu só falo sobre as coisas que eu já faço. E vou mostrar a vocês também como se cadastrar nas plataformas profissionais, que é super prático. Você também receberá 3 apostilas com resumos de cada aula, os principais links que os maiores investidores usam para escolher seus ativos, recomendações dos maiores analistas do Brasil, né? Agora, atenção aqui, tá? Que esse treinamento não serve para as pessoas que sempre gastam tudo que ganham, estão endividadas, não têm 2 horas livres por semana para participar das aulas, não têm interesse em aprender a investir, são resistentes às mudanças, são excessivamente medrosas, nunca tomam iniciativa para começar algo novo, sempre fazem o que a maioria faz e preferem continuar assim, não têm internet estável, obviamente, não sabem e nem querem aprender novas tecnologias. Então, se você tem um desses problemas aí e você não deseja aprender mais, você não deseja desenvolver mais, então não faça este treinamento, porque você vai perder o seu tempo e o seu dinheiro. Porém, por outro lado, se você não tem aquelas características, ou você tem algum daqueles problemas, mas você quer se desenvolver mais, você quer aprender mais, então este treinamento será muito útil sim para as pessoas que conseguem economizar pelo menos R$50 por mês, têm interesse genuíno em aprender a investir, são corajosas, têm a mente aberta para desaprender conceitos velhos e aprender os novos, são proativas, são diferentes ou querem tornar-se diferentes da maioria. Como o nosso querido Benjamin Franklin dizia, remember that time is money, né? Caso tenham interesse em mais informações sobre o nosso treinamento, meu nome é Douglas Paula, vocês podem me encontrar aqui no YouTube, em Brasileiros Investidores, no Instagram pelo mesmo nome, ou pelo meu e-mail, que deixarei na descrição do vídeo.